Amém. Bem-vindos de volta. Então, a gente estava discutindo o período das revoluções em duas partes, a Revolução e a Contra-Revolução. Revolução sendo 11 de setembro até 2019, de 9/11 até 11/9, né, no calendário inglês, americano. Pelo processo no qual os Estados Unidos, o estabelecimento dele foi tombado, ali, derrubado. E ali 2020 marca o início da Contra-Revolução. Então eu deixei esse estudo de um lado e eu perguntei às pessoas o que a gente esperaria ver em 9 de novembro de 2019. Então quando vem com 9 de novembro, pessoas têm muitas respostas. E uma das respostas o impeachment de um presidente, uma das respostas que as pessoas estavam esperando. Isso era uma das coisas que o ancião Jeff também estavam atacando a gente, né? Que não aconteceu um impeachment lá naquele dia. Ele disse, não aconteceu de forma alguma, mas isso é um mau entendimento bem simples do que é um impeachment, do que é um processo de impeachment. Então eu vou voltar para quando aquele estudo foi desenvolvido. Foi um estudo bem ali interessante, mas ali você tem 1865 foi a mudança de um presidente que liberou a escravidão para um outro presidente que defendia a escravidão, ok? É o fim de Abraham Lincoln e o início de Abraham Johnson. Então, 1865 mais 151 te leva a 2016. O fim do Obama, que era a favor da igualdade, e o início de Donald Trump, que era contra, e é contra a igualdade. Então você consegue ver o 151 também ali nesse mesmo contexto, explicando 2016 e esse processo. Mas então você também consegue ver 3 anos mais tarde, 1868, Andrew Johnson, ele favoreceu o sul, né, dos Estados Unidos. Ele demitiu alguém que ele não deveria fazer isso, que ele não deveria ter demitido. Ele usa de forma errada o poder dele como presidente e eles tentam impeach ele, né, tirar ele do poder. Então, 151 te leva até 2019 ali. Então é um estudo bem assim, interessante, bonito, que explica mais do que 2019 aquele processo de impeachment. Também te leva até 1865 e mostra essa mudança desses presidentes. Mas esse estudo nunca linkou a 9 de novembro. Eu não acredito que esse link foi feito alguma vez ao dia 9 de novembro. Então tem um entendimento mal quando as pessoas acham que tinha que ter acontecido um impeachment naquele dia. Então, quando o impeachment de Andrew Johnson acontece em 1868, não foi no dia 9 de novembro, então não tem um link para isso. Então eu sugiro que isso não era para ser um evento de 9 de novembro. O estudo que nos deu 9 de novembro é a história das revoluções. Então quando a gente pensa nas revoluções, qual é o contexto? Qual é o tema? Eu vou nos levar de volta para as guerras mundiais. Vamos voltar para as revoluções. Não, para as revoluções não. Para as guerras mundiais. Se a gente fosse olhar para a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, quantas frentes existem? Frentes. É frente de batalha, né? WW é Guerra Mundial em inglês, tá? WW1, Primeira Guerra Mundial. Aí ela escreveu leste e ali embaixo eu não consigo ver o que está escrito. Tem uma fronte oriental e ocidental. A fronte leste-oriental, a que a gente tá... Quem é que tá lutando nessa frente oriental?
hoje. Quem é que está lutando? Estados Unidos e a Rússia. Essa é a luta da frente ou fronte oriental. Quem é que está lutando na fronte ocidental? Onde que está acontecendo essa guerra ali no ocidental? É simbolizado como ali nos Estados Unidos. Os Estados Unidos contra... Os Estados Unidos é parte do Oeste e os Estados Unidos contra o Oeste. Então, em muitas formas, é os Estados Unidos versus os Estados Unidos. Que é o quê? O que é isso? Quando você tem um país contra seu próprio país, o que é isso? É uma guerra civil. Sim. Então, isso é uma guerra civil. Então, quando a gente fez o estudo das revoluções, a gente está falando da fronte oriental ou da fronte ocidental? A gente está falando da ocidental. Os estudos das revoluções que nos deu 9 de novembro é um estudo do que está acontecendo na fronte ocidental da Terceira Guerra Mundial. Então, para aqueles que disseram que estavam esperando uma vitória da Rússia, a gente vai voltar nisso. Mas todo mundo está ok agora que você está falando de uma fronte ocidental, é um assunto da fronte ocidental? Internamente nos Estados Unidos? As pessoas estão dizendo sim. Ninguém disse não. Se disse não, escreve lá não, gente. Então, quando a gente olha para 9 de novembro, a gente primeiro tem que entender que é um assunto da frente ocidental e não oriental. 1989. Isso é uma batalha. É descrita como uma batalha, certo? 1989 é 9 de novembro. Se a gente for por outra história que a gente... Se a gente dissesse bem assim... 1989 foi uma batalha entre os Estados Unidos e a União Soviética. 2019 é uma batalha entre os Estados Unidos e a Rússia. 9 de novembro, 1989. 9 de novembro, 2019. Consegue ver as dificuldades que a gente está... Faz sentido isso? Então a gente concorda que é um assunto de 9 de novembro, é um assunto de uma fronte ocidental, uma guerra civil nos Estados Unidos, como se fosse os Estados Unidos contra ele mesmo. Então a gente voltou para 1989. Ráfia é uma batalha em Daniel 11, 1989 é uma batalha em Daniel 11, e 1989 é 9 de novembro. Então eu quero sugerir a forma que eu vejo isso. 1989, mude sua mentalidade por um momento. Você não é mais agora um cidadão de qualquer país que você já veio. Para deixar isso de forma simples. Você não é mais um cidadão dos Estados Unidos, porque esse é o contexto que a gente está vendo isso. Você é um cidadão da União Soviética. Se coloque na mentalidade de um cidadão da União Soviética. Apareceu uma voz aí, provavelmente por acidente. Eu vou voltar para minha pergunta aqui. 1989, se coloque ali na mentalidade de alguém que é um cidadão da União Soviética. Se a gente... Então, 1989, como que você vê, sendo ali como se fosse um membro da União Soviética, como que você vê 9 de novembro? Onde estão os Estados Unidos?
em 9 de novembro de 1989? Onde é que tá ele? Os Estados Unidos. Ele não tá lá. O que aconteceu naquele dia? O que acontece através de 1989 são revoluções na União Soviética, é uma guerra civil interna. Os Estados Unidos não estavam lá naquela... Eles não estavam... Não eram eles que estavam lá quebrando o muro, fazendo as coisas. Isso é uma coisa que estava acontecendo pelos cidadãos da União Soviética. Ele foi destruído por dentro. E onde que estavam os Estados Unidos nessa história? Nem lá, ele não estava lá. Ele não estava visível. Então, por que é descrito como sendo uma batalha entre os Estados Unidos e a União Soviética, em 1989? Por quê? A irmã aqui está descrevendo como a queda do Muro de Berlim, a queda da União Soviética. Uma pessoa respondeu, por causa da história antes disso. Então, o que a gente sabe que os Estados Unidos fez antes de 1989? O que a gente sabe que os Estados Unidos fez? Antes dessa data, eles já fizeram, através da guerra de procuração da guerra do Afeganistão, trabalhando com o Papa, através da corrida armamentista e outros fatores, eles já manufaturaram, já criaram ali, eles manipularam eventos ao redor ali da União Soviética para causar que o seu próprio povo se levantasse contra a União Soviética. Okay? Faz sentido isso? Então, o que você está vendo em 1989 é uma guerra civil interna. É a União Soviética versus a União Soviética. É isso que você vê. Mas você sabe que os Estados Unidos fez um papel muito importante para que aquilo acontecesse. Então, quando a gente vê uma guerra civil ocidental dentro dos Estados Unidos, quem é que causou isso? Quem que trabalhou através de campanha de desinformação para isso? A Rússia. Então, no dia você vê isso, você vê eles, os russos, não, parece simplesmente uma guerra civil interna, entendeu? Mas a gente sabe que numa história anterior isso foi influenciado pela Rússia, pelo Rei do Sul. Faz sentido isso? Então, para as pessoas que disseram antes que eles esperavam ver a Rússia lá no dia de 9 de novembro, em Ráfia, você sabe que a Rússia, sim, teve envolvendo nisso, mas não estava lá visível no dia, né? Trump se tornou o presidente com a ajuda de Vladimir Putin. Isso muda o estabelecimento dos Estados Unidos por causa da assistência à Rússia, que interferiu, né, e suas campanhas de desinformação, pelo trabalho do trabalho de pesquisas russos. Então, em uma perspectiva, isso é a fronte ocidental da Terceira Guerra Mundial. A gente está observando por essas evoluções os passos progressivos da Guerra Ocidental. Isso também é correto dizer que essa guerra civil é o resultado da influência pelo Rei do Sul. Então, essa guerra civil interna é uma batalha entre o Rei do Norte e o Rei do Sul, assim como aquilo que aconteceu em 1989 foi uma batalha de Daniel 11, verso 40, entre o Rei do Norte e o Rei do Sul, por mais que os Estados Unidos não estavam lá. Isso faz sentido? Você consegue ver como que a nossa história é complexa? A gente precisa dessas diferentes perspectivas para abordar o assunto. Se você olha apenas por uma perspectiva para isso vai chegar a aplicação vai ser muito rasa, muito curta. Você pode dizer que é uma fronte ocidental, está correto. Você pode dizer que é uma batalha entre o norte e o sul, que parece ali meio oriental, e também está correto. Então, a gente precisa olhar para essas duas e combiná-las. Eu acho que o que eu tentei descrever no Brasil no último passado, e eu fiz isso de uma forma mal feita,
é que as linhas, elas têm um componente de ser tridimensional. Elas, se a gente conceptualizar a nossa mensagem, não é um assunto bidimensional. Você começa a... sabe, naqueles filmes que você aperta um botão e você entra na projeção, assim? É mais um modelo 3D do que um 2D. E a gente está trabalhando em linhas que às vezes só dá imagens bidimensionais. Quando a gente fala de 9 de novembro do ano passado, é uma fronte ocidental? Sim. É uma fronte oriental? Também, mas de uma forma diferente. Isso é uma coisa visível como uma batalha dos Estados Unidos contra a União Soviética, lutando contra outros países. Então, existem esses componentes. Existem a questão das esferas de influências, que se relacionam a países fora da União Soviética, países como o Afeganistão, como Cuba. 9 de novembro se relaciona com o que está acontecendo dentro da União Soviética, mas por causa da influência que a América já exerceu para causar essa questão de luta dentro do país. Então, é uma batalha interna que acontece, mas também a gente vê essa luta oriental. Então, eu só quero dar esse entendimento sobre 9 de novembro. Eu não tenho uma explicação sobre 9 de novembro. Eu não tenho isso para te dar. Eu só vou dizer isso, que as linhas, os discípulos não entendem a cruz por certo tempo. Isso é a nossa linha de reforma chave para bastante coisa. A gente vê que mesmo quando Cristo desce, por que eles estão tão desapontados quando Cristo descende? É esse aumento de conhecimento depois da cruz. Por que eles estão desapontados? Se Cristo voltasse para o céu, como que ele vai conduzir eles contra os romanos? Eles estão tão desapontados na ascensão de Cristo, que eles ainda não entendem o que aconteceu na cruz. É uma característica daquela dispensação. O que a gente precisa fazer é entender o que nós... Isso não vai se relacionar... Ela está falando que 9 de novembro não vai se relacionar com nada visível da Rússia contra os Estados Unidos. É interno nos Estados Unidos. Isso é o ponto final de um derrubar do estabelecimento do governo americano. Eu sei que isso é complexo, é como ter alguns pontos diferentes, como se fosse tridimensional, diferentes perspectivas que a gente deve ser capaz de olhar e entender. É uma batalha de uma fronte ocidental, né, como diz, interna, uma batalha interna, uma batalha oriental também, uma fronte oriental também, porque tem influência russa nisso. Então eu quero que a gente olhe para o que mais aconteceu em 9 de novembro. Não em 9 de novembro, em 2019. A gente deveria ter esperado várias coisas em 2019. Primeiramente, a restrição de grupos islâmicos terroristas. Se você notasse, eu não digo a restrição do Islã. Eu acho que a gente precisa mudar essa terminologia. É a restrição de terroristas islâmicos extrêmicos, ISIS, ok? A derrota de Bagdade e a conquista do Estado Islâmico e seu território, a restrição foi cumprida. A gente deveria esperar ver o impeachment do presidente americano em 2019. Isso é em 2019, não em 9 de novembro. E a gente vê esses eventos acontecendo. Então a gente tem a restrição dos terroristas islâmicos grupos,
Algumas pessoas dizem que o filho de Bin Laden foi morto também. Isso foi um tipo de restrição também colocado em ISIS, também perdendo ali seus territórios que sobraram. A gente tem o impeachment, que a gente estava esperando ver, e a gente também tem uma guerra sobre esferas de influência entre os Estados Unidos e a Rússia, e isso sendo externo. E essa luta não estava conectado com o 9 de novembro. Então, o que eu quero que a gente faça só por um período de tempo que a gente tem, eu quero que a gente veja de uma forma mais completa, talvez em um outro momento. Isso é uma coisa que eu gostaria de tratar de uma forma mais completa nas próximas semanas, mas eu estou ciente que a gente tem coisas para aprender nesse assunto. Quando a gente fala de Ráfia foi uma guerra sobre qual país, qual território? Na sua história literal. Foi uma guerra sobre a Celecíria. Então você tem esses dois generais, norte e no sul, Babilônia e Egito, lutando sobre essa área da Celecília, esse território ali da Síria. Ambos querem controlar aquela esfera de influência externa. Então, quando a gente fala de Ráfia, eu quero sugerir que Ráfia, como um nome, é mais do que 9 de novembro. Ráfia é uma luta é uma luta externa em relação à revolução, em relação a outras esferas de influência. Isso é o que se trata Ráfia, lutas sobre territórios externos em relação a revoluções e essas coisas. O que eu quero fazer é mudar a minha tela, então você não vai me ver, você vai me ouvir, mas eu quero mudar a tela para o mapa do Google, para que a gente consiga ver o mapa mundial. Eu espero que todo mundo consiga ver isso agora, aí o mapa. Eu gostaria de fazer isso mais completamente em outro período de tempo, em outro ponto. Eu só quero que a gente consiga ver um pouquinho sobre história, por que essas esferas de influência são tão importantes. Você lembra que no ano passado, qual era o posicionamento de FFA sobre Ráfia? O assunto que eles tinham sobre Ráfia o problema que eles tinham com Ráfia é que eles não conseguiam ver fora dos Estados Unidos, eles não conseguem ver nada fora dos Estados Unidos. Por causa que os Estados Unidos, toda a visão mundial deles está ali enclausulada no nacionalismo deles, só conseguem ver ali nas coisas dos Estados Unidos, eles não conseguem ver a importância de eventos em outros países. E isso meio que bloqueou eles de verem eventos externos de Ráfia. Ráfia foi uma luta sobre a Celecíria, foi fora de Babilônia, foi fora do Egito. É uma guerra sobre quem controla uma região estratégica do mundo. 2019, existem muitas áreas estratégicas. Isso daqui é fora de 9 de novembro. Ráfia não foi o dia, foi o ano. Ráfia foi o ano. Eu quero que a gente veja a importância dessas áreas de influência. A gente discutiu antes esse território da Síria. Eu vou revisar aqui de forma rápida por que esse é um lugar de tão importância estratégica. Se a gente olhar aqui para baixo, a gente tem a Arábia Saudita e você tem Irã aqui. A Arábia Saudita e Irã são
são inimigos mortais. Irã Arã é xiita e a Arábia Saudita é sunita, alguma coisa assim. Eles não são simplesmente religiosamente divididos, mas também politicamente. Porque se um está correto em uma ideologia relacionada ao islamismo, qualquer que seja o país que está correto em relação a algum país, então aquele país tem autoridade para governar essas outras duas áreas aqui, Meca e Medina. Esses são os dois lugares que são santos na religião muçulmana, Islã. Então, a Irã é xiita, a Arábia Saudita. Então, esse governo aqui da Arábia Saudita não tem um direito religioso de controlar Meca e Medina. Então, isso daqui é sobre legitimidade como um governo. Isso é uma união de igreja e Estado que começou a se ajuntar de uma forma muito mais forte em 1799. Então, esses são inimigos mortais. Esses dois lutam por eles mesmos sobre esferas de influência. Então, o Irã, Então, a Rússia dá suporte ao Irã. Os Estados Unidos dá suporte à Arábia Saudita. E aqui você tem um outro país que também recebe suporte dos Estados Unidos, que é o Catar. Ele é aliado aos Estados Unidos. Então, o Catar tem acesso ao petróleo ali nesse Golfo Pérsico. E ele tentou construir ali um gasoduto, né, uma linha de gás, que teria que passar pelo Iraque, Síria, e então ir para a Europa, esse gasoduto. Então, para esse pequeno país ali, o Catar, que é aliado aos Estados Unidos, para construir esse gasoduto pelo Golfo Pérsico e entrasse para a Europa, teria que passar pelo Iraque e a Síria. Iraque estava ok com isso. Ele é um pouco ali controlado pelos Estados Unidos. Você não quer passar ali por esse lado de baixo de Líbano, Israel, tem muita revolução ali. Então você tem que passar para a Síria, esse gasoduto. Então pela Turquia. Turquia é um aliado dos Estados Unidos quando quer. Ok. Mas não seria um problema ali a Turquia. O problema é a Síria. Porque a Síria é aliado de quem? É aliado do Irã e da Rússia. Então, quando o Catar queria construir esse gasoduto ali, a Síria bloqueia. Isso é na história de 2009 até 2011. Irã também tem acesso a esse Golfo Pérsico e ele quer construir ali um gasoduto que teria que passar pelo Iraque, pela Síria, ali embaixo no Mar Mediterrâneo e ali na Europa, esse gasoduto. O Iraque não tem nenhum problema com isso, a Síria agora também não tem nenhum problema. A Síria não teve nenhum problema com isso, por quê? Porque o Irã é aliado da Rússia. A Síria é aliada da Rússia, eles têm os mesmos interesses estratégicos. Então, quando o Irã tentou construir esse gasoduto, a Síria disse, ok, tudo bem, vai lá, faz isso. Isso foi ali ao redor de 2010, 2011. Ali em 2011 você tem o Arab Spring, né, a Primavera Árabe, e começa a Guerra Civil na Síria. Então é por isso que a Síria é um local estrategicamente muito importante. Ele é um portal ali para todo... É muito importante por muito tempo, esse período. E ele era um lugar ali de travessia entre o Egito e a Babilônia, ok? Mas ele até hoje é um local de importância e estratégia. Se você quiser ter acesso dessa região bem rica aqui, rica em recursos naturais, se você quiser ter acesso disso para a Europa que querem usar esses recursos naturais, o caminho passa pela Síria. Então, quem quer que controle a Síria, controla quem é que vai ter esses recursos naturais e que vai conseguir enviar para a Europa, que é uma
uma influência muito gigante para a pessoa ter geopoliticamente. Por isso que essa esfera de influência da Síria é muito importante. E teve essa guerra aí pela esfera de influência na Síria. Eu quero voltar aqui para o assunto da Síria. Vamos descer aqui para o Iêmen. Então, o que a gente sabe do Iêmen aqui embaixo? Eu vou ler um pouco de um estudo aí que ela mencionou. Eu não concordo com a perspectiva desse irmão aí que escreveu isso. Ele escreve de uma perspectiva muito nacionalista, mas ele explica por que o Iêmen é tão importante. Iêmen é um lugar tão importante que mostra como que os Estados... Essa área do Iêmen se desenvolveu em uma guerra civil e tem sido controlado por proxies de outros lugares, particularmente a Arábia Saudita e o Irã. A Arábia Saudita e o Irã dão suporte a lados diferentes nessa guerra civil no Iêmen. Então, existem dois países no Oriente Médio que estão lutando ali para ver quem controla o Iêmen. E eu espero que a gente comece a ver por que essa área é de tão estratégia, tem uma importância estratégica muito grande. Particularmente os dias iniciais dessa guerra, enquanto a América ainda não estava diretamente influenciada, os americanos, os aviões iriam partir dali, onde ela está apontando, da base deles do Iraque, iriam voar ali na Arábia Saudita, no espaço aéreo deles, iriam se encontrar com aviões da Arábia Saudita, e aí ele ia meio que dar gasolina para eles, sei lá, e aí eles iam lá e bombear no Iêmen. Isso é só um exemplo de como os Estados Unidos estava dando suporte à Arábia Saudita nessa guerra de procuração ali no Iêmen. O lado que estava do lado da Arábia Saudita, as mortes por causa desse ataque da Arábia Saudita foi tão terrível, porque isso aconteceu na administração de Obama. Alguém falou que a União, que a ONU ia trazer cargo sobre os Estados Unidos se ele desse suporte para isso, se Obama. E se alguém da Europa quer saber por que existem esses refugiados fugindo do Iêmen, isso é um exemplo por causa disso. Foi um estágio, foi uma das maiores crises humanitárias assim, desses ataques que teve. Então Obama teve que começar a se retirar disso, mas ele ainda continuou dando suporte à Arábia Saudita. E óbvio, a Rússia dando suporte ao Irã e Iêmen. Eu acho que é o governo do Iêmen que ela quis dizer, né? Citando esse irmão, ele coloca Iêmen em um contexto muito grande. A questão do Iêmen é uma questão da estratégia ali dessa Arábia Saudita e os Estados Unidos. Perdão, deixa eu reformular. O Iêmen é de grande... Ela está falando ali que o Iêmen é uma área estratégica muito importante para os Estados Unidos, a Arábia Saudita apoiando com os Estados Unidos, Irã apoiado pela Rússia.
Aqui embaixo você tem um golfo aqui, ok? Ela vai dar um zoom, acredito. Golfo de Omã. Isso daqui é bem estratégico. Você saberia que nos primeiros meses desse ano, Irã estava atacando tanques que passaram aqui. É uma prática deles que quando eles querem empurrar por mais influência global, quando eles querem punir outro país, eles começam a atacar os tanques de óleos que são viajados aqui por esse golfo. Então o Irã controlando aqui essa parte, essa curva ali, né, causa bastante problema. Ele pode causar muito problema para os Estados Unidos, para os navios de gás e petróleo que querem passar por ali, entendeu? Quando ele quer fazer alguma coisa, ele começa a atacar esses navios que tem que passar por ali para conseguir ganhar mais influência. Iêmen, ele não bate ali com a importância nesse golfo, mas ele é muito importante para a estabilidade da Arábia Saudita e a Península Arábica. O Iêmen também se tornou a base para a Al-Qaeda na Península Arábica. Então ele vai destacar agora a importância desse local aqui, que é chamado de... Esse ponto aqui é um link muito importante entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho. Perdão, e o Oceano Índico. Ok, esse estreito aqui é uma área de influência importante. E ele é encontrado, esse estreito ali, entre a África e o Iêmen. Ele conecta o Mar Vermelho com um Golfo de Aden, ok? Levando ali para o Mar Árabe. Então, o trânsito que pelo canal de Suez, para eles chegarem... Então, se você quiser fazer essa curva aí com o navio, pegar um navio e levar alguma coisa para a Europa, você vai ter que passar nessa áreazinha aí, nesse estreito, entendeu? Se torna uma área de influência muito importante, tá? Se você quiser ir lá para o Mar Mediterrâneo. 18 milhas de distância, ok? No seu ponto mais curto, né? Ela está dando alguns dados em números, assim. Perto dessa área... Então, para o pessoal passar aqui, para eles não passarem nessa área aqui, olha o que eles teriam que fazer. Eles teriam que baixar ali por baixo da África, se eles não podem passar ali. Olha só. Então, quando você tem essas guerras de procuração, a Síria é estrategicamente importante, Iêmen é estrategicamente importante. Vamos ir para outra área muito importante. Líbia é um assunto muito grande, uma preocupação muito grande. Quem que bagunçou a Líbia? Até que isso foi Obama e Clinton. Eles tiraram Gaddafi e ele bagunçou aí essa área. Desde 2011 e a derrota de Gaddafi, isso simplesmente foi uma guerra civil brutal. Muitas pessoas sofrendo e morrendo. Mais uma vez, quando você tem uma crise ali de refugiados, você tem ali essa guerra civil. Então, rapidamente, por causa dessa guerra civil, o Oeste e o Oriente tomaram lados diferentes em relação a isso, né?
Ela falou, parece um governo que foi estabelecido na Líbia. Lídia, desculpa. Líbia ou Lídia? Então tá aí um comandante rebelde. Então a Rússia está dando suporte ao Hifter, que é esse comandante rebelde, e a Nações Unidas e os Estados Unidos tá dando suporte ao governo, parece que foi estabelecido. E eles estão lutando ali por esse local. Então Haftar, com o suporte da Rússia, controla a maior parte do país, mas o governo controla a capital, Tripoli, ali, e esse território aqui em cima, okay? Que é apoiado pelos Estados Unidos, que obviamente tem uma importância estratégica muito grande. Então, pelos últimos anos, isso tem sido outra luta também sobre esferas de influência. Agora, por que a Rússia quer que o pessoal deles estejam encarregados na Líbia? Por que eles estão ali? Por que eles querem a Líbia? Se eles têm a Líbia, o que mais eles têm? Qual é o assunto no Afeganistão em 1979? A União Soviética ela veio aqui na maioria desse território. E o Afeganistão era de importância estratégica porque ele era como se fosse... Tipo assim, você não quer um governo tendo influência sobre soft underbelly, gente? Me ajudem. Então, parece que ele já tem ali como se fosse bases aéreas ali. Ele tem exército ali na Líbia, a Rússia tem, né? Então ele já estabeleceu ali na Líbia bases na Líbia como preparação. E a estratégia nessa locação, a sua zona de influência, sem ser uma questão, não é muito, é mais a questão do local, ok? Isso divide aí. E Vladimir também está querendo também ali fazer laços com a África. E a Líbia tem sua importância muito grande por causa do Mediterrâneo e está ali diretamente embaixo da aliança da OTAN. Okay. Qual foi o assunto depois da Segunda Guerra Mundial? Stalin disse, a gente acabou de lutar um inimigo que veio até as nossas portas aqui, então a gente precisa ter esferas de influência entre a Alemanha e a União Soviética. A gente precisa ter como se fosse assim, uma área de segurança, sabe? Tipo um airbag, assim. Se alguém quiser nos machucar na Rússia, a gente tem esses países aqui que são os airbags, sabe? Eles não estão, tipo, na nossa porta. Todo mundo quer ter um airbag, entendeu? Alguém para fazer uma proteção, assim, dar um... Esse é o mesmo assunto com a Líbia, foi o assunto com o Afeganistão, entendeu? Dar esse espaço aí. Ok? Então... você vai trazer a OTAN ali bem nas bordas da Rússia, então ele não quer isso, entendeu? Então ele quer a influência dele de forma mais próxima que ele quer ali a OTAN, aos países da OTAN, que são os países ali da Europa, ok? A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Vamos lá para Venezuela. Venezuela tem sido de uma forma, com certeza, sobre esferas de influência entre os Estados Unidos e a Rússia, uma guerra entre os Estados Unidos e a Rússia. É parte disso de uma forma econômica, ok? Por causa das vantagens econômicas que a Rússia tem sobre a Venezuela, as questões que eles fizeram com o presidente, ok? Que favorecia a Rússia muito, os milhões que eles emprestaram para aquele país, que a Rússia emprestou para a Venezuela, então, assim, tem essa questão da... Uma coisa que um político russo disse se os Estados Unidos quer vir para a Ucrânia,
e ter uma esfera de influência ali nas nossas portas, aí ele fala bem assim, a gente vai fazer as mesmas coisas com eles. Por quê? A Venezuela tá onde? Ali no topo da América do Norte. Então ele vai ter, tipo assim, uma zona de influência ali perto dos Estados Unidos. Na Guerra Fria, qual foi o país que estava esquecendo os Estados Unidos maior, assim, estava esquecendo muito os Estados Unidos? Cuba, ok? Por que o Cuba era uma preocupação para os Estados Unidos? Porque estava bem ali, a barriga lisa, é tipo soft underbelly, tava bem assim, tava perto, tava muito perto, entendeu? Ele era o maior ponto ali, Cuba era o maior ponto de tensão na Guerra Fria. Um ponto que a gente poderia ter, assim, uma guerra nuclear, é porque os Estados Unidos não queria que a União Soviética tivesse uma esfera de influência tão perto das suas bordas, ok? Venezuela também está ali perto, mas não está tão perto, mas está ali perto, entendeu? Então, é a mesma questão, são estratégias de influência, esferas de influências estratégicas. No último ano, eu não vou entrar muito em detalhe por causa do tempo, mas quando a Venezuela, primeiramente, quebrou assim, protestos, abriu em protesto, foi 2014. Então, muitas dessas esferas de influências a gente consegue ver particularmente escalando em 2014. Se não é 2014, é 2011. Síria, por exemplo. Síria, 2011. Começa a guerra civil ali na Síria. 2014, a América se envolve ali naquela região. Então você tem 2011 como sendo importante. Mas 2014, particularmente, é quando essas esferas de influências explode, assim, cresce muito grande. 2014, protesto na Venezuela acontece. Um homem que conduziu esses protestos está na prisão e outra pessoa tomou o lugar dele e eu vou pronunciar o nome dele errado, é Greater, sei lá. Esse é o líder na Venezuela e ele tomou o local da pessoa que estava conduzindo o protesto em 2014. 2019, a guerra de novo abre mais uma vez e a Rússia começa a enviar agentes. O dia que a ISIS 23 de março é o mesmo dia que chega exércitos e um tanque na Venezuela. Perdão, tank não é tanque, é como se fosse um navio. Então, a Rússia precisava de... Aí, quando... As sanções dos Estados Unidos bloqueou... Tá um pouco complicado. Mas é mais ou menos assim. A Rússia estava querendo mandar coisa lá e pegar alguns suprimentos, seria bom, mas por causa de sanções, a Rússia não conseguiu pegar isso de volta. Teve alguma coisa desse daí. Mas vamos lá. Agora os russos têm ali tropas também no Sudão, na Líbia. A gente não vai entrar em tudo que aconteceu em 2019 nesses países. Foi feito isso na Austrália, como eu disse anteriormente, dezembro do ano passado, 2019. Também foi feito na Quênia, em dezembro e em janeiro. Ok? Mas tudo isso daí se relaciona à Batalha de Ráfia, que foi uma guerra entre o Norte e o Sul sobre esferas de influência, que eram separados deles, não era... Isso daí foi a fronte oriental, ok? Ráfia não foi uma guerra civil interna, a literal, a guerra civil da Láter. Isso daí que eu citei agora foi apenas algumas esferas de influências. A gente poderia falar sobre os esforços de Putin para influenciar muitos países ali na África com a cúpula da Rússia junto com a África. A gente podia falar da Ucrânia,
no ano passado, Vladimir Putin teve muitas vitórias nessas esferas de influência que a gente mencionou e outras. Então, ele cumpriu a Batalha de Ráfia. Eu preciso voltar aqui para a tela. Ela falou, agora eu tô grande. Isso é assustador. O que eu quero que a gente veja... O que eu quero que a gente veja é que essas coisas foram cumpridas. Tudo que a gente esperava para ver em 2019, a gente tem visibilidade, exceto a data do 9 de novembro. A gente esperava a Batalha de Ráfia e eu estou sugerindo que isso foi cumprido. A gente estava esperando... um impeachment, isso foi cumprido. A gente estava esperando, no ano de 2019, né? A gente estava esperando restringir o Islã radical, e isso foi cumprido no ano 2019. O que a gente não entende é a data de 9 de novembro. Mas a gente sabe para o que a gente deveria estar olhando. É uma guerra civil interna. A gente não viu o Rei do Sul, a gente não vê o Rei do Sul de forma visível naquele marco em 9 de novembro. Uma pessoa perguntou, a Batalha de Panium, que na sua história também foi sobre a Solecíria, isso vai acontecer no ano de 2021 e não na data? E eu estou dizendo sim. Você já consegue ver o construir para isso, né? Que está se construindo, está se levantando. Na Líbia, nos últimos meses, como é que está acontecendo lá as coisas? Estão bem ruins. Quando você chega aí nos últimos meses, ela está falando de uma pessoa que... E Vladimir Putin teve que começar a remover ali forças da Líbia. Iêmen está tendo luta, Síria tem mais sanções ali em Assad. Então ela está destacando como que o Rei do Sul está perdendo, né, essas esferas de influência, que isso é o característica de Pânia. E você começa a ver como que Vladimir Putin está perdendo suas esferas de influência. Então, sim, a gente deveria estar assistindo esses eventos externos. Isso vai acontecer no ano de 2021, não em uma data. Se eu estivesse protestando agora, eu não sei para que eu iria protestar. Eu teria que me levantar na frente do parlamento e eu não sei como que se... Eu não estou entendendo o que ela está querendo falar. Olha o que está acontecendo nesses países. Olha o que o programa fez com os drones deles. Olha o que ele fez com os ataques de drones. Um artigo foi colocado no Media Broadcast, no grupo, na última noite, e falou sobre esses ataques militares através da Síria e o que eles eram capazes de investigar e revisar. São civis inocentes sendo mortos por causa de erros cometidos por ataques, ok? Então foram muitas pessoas mortas. O que esse artigo faz é que ele leva na história dessas pessoas que foram atacadas, os sobreviventes, e lê ali o que foi feito não apenas pelos Estados Unidos, pela Rússia, mas também pelos ditadores próprios, a influência da Arábia Saudita, o Irã. Qualquer tentativa para fazer esse reino terrestre melhor, eu acho que a gente veria como sendo a causa mais sem esperança que é. É como alguém descrevendo... É como se a gente descrevesse assim um barco cheio de buraco. E aí você bota o dedo em um buraco e abre mais um monte de buraco.
é terrível ver e ler sobre essas vidas inocentes que morrem nesses ataques. Parte da razão que os FFA não consegue entender Rafia no ano passado, e entender as esferas de influência, é porque a visão de mundo do FFA, Future for America, é que, assim, Líbia, quem, aonde, quem que se importa o que está acontecendo no Iêmen? Gente, onde é que está o Iêmen no mapa? Então eles têm uma visão nacionalista que coloca uma importância gigante, assim, em um país só, os Estados Unidos é o que importa, e não se importam com os outros países. Isso causa cegueira para ver esses eventos externos de uma forma correta. Eles calcularam ela falando de outra coisa agora. No ano passado, os Estados Unidos matou mais inocentes no Paquistão do que o Talibã. Os Estados Unidos deveria lá trazer a liberdade dos talibãs, mas eles estão matando mais pessoas inocentes do que os talibãs. Então eles estão lá pelos talibãs ou contra eles? Então se você vai lá e lê as histórias, isso machuca. Mas quando você faz isso e quando você entende o grau de dor disso, você entende o porquê que esse movimento e o estabelecimento de um novo reino, um outro reino, é a única esperança que esse mundo tem. Eu sei que isso machuca, mas a razão porque isso machuca é porque as pessoas... Ela tá falando de vacina agora, porque a gente não deve... Eu sei a dor que existe em viver em um movimento sexista, que o adventismo é sexista, no mundo que é sexista, 6.000 anos de sexismo, por causa da palavra de Deus, e chamarem isso de uma questão positiva. Eu sei o que é, como se sentir abusado por isso. Eu não preciso de vacinação da minha própria dor. Quando que você precisa de vacina? É porque tem uma coisa separada da sua experiência, separada de uma coisa que você sente no seu próprio gênero, na sua própria cor de pele, separado do seu próprio nacionalismo do seu país. E olhar para fora e ver a dor de alguém lá fora. E a gente precisa ser capaz de ver isso de uma forma ampla. Eu vou ter mais confiança pela direção que as pessoas estão tendo nesse movimento se eu visse eles postando a perda de vida de pessoas que estão morrendo no Iêmen, na Venezuela, nesses países, por causa de ditadorismo interno nesses países, entendeu? Como ela falando bem assim, eu teria mais confiança de ver o pessoal postando sobre essas dores que estão acontecendo em outros países, que pessoas estão morrendo lá fora, do que ficar postando essas brigas de discussão de interesse próprio. É isso que ela está querendo dizer, ok? Isso que é a vacina, é uma coisa a dor de uma coisa que está fora do nosso país, está fora da gente, entendeu? Uma coisa que está lá fora. E se a gente visse isso no peso e no dever que a gente deveria ver, o valor de uma vida na Síria, quando o seu corpo inteiro é amassado, quando uma pessoa perde a filha, a mãe, pessoas normais, porque um drone americano enviou ali e falou, tem uma junção ali da ISIS, tem um grupo do ISIS, vai lá e bombardeia ali. E ali eles têm que matar cidadãos. E a gente deveria ter esse tipo de vacina, de ver isso e ver como isso machuca. E a gente não deveria ser tentado Vou reformular. A única esperança que essas pessoas inocentes têm em países que esse movimento não tem um representante sacerdote, e eles vão ouvir que a gente vai estabelecer um reino, né, celeste, eles vão ouvir. Nós estamos estabelecendo um reino para eles, e não simplesmente por causa deles. Uma família na Síria, uma família no Paquistão, podem encontrar uma casa onde eles podem encontrar tratamento próprio, onde as pessoas
a gente vai estabelecer um reino para o bem deles, não para o nosso próprio bem, ok? Ele também vem com restrições de liberdade, porque se não tivesse nenhuma restrição, as pessoas iam abusar dos seus poderes. Esse é o reino que nós deveríamos estabelecer. A gente vai discutir um pouco mais amanhã sobre esse reino. Se você se ajoelhar comigo, a gente vai orar. Querido Pai Celestial, a gente sabe que na cruz, o que matou a Cristo, o que machucou o coração dele mais do que tudo, foi carregar o pecado de todo mundo. E a gente olha para a nossa experiência agora. Pai, no sentido da parábola, a gente tem que fazer isso. A gente tem que olhar para o pecado de todo mundo. E isso machuca, isso quebra o nosso coração. É universal, é global. A gente vê o sofrimento e a dor. Senhor, que a gente possa ver a esperança que existe nesse movimento, no estabelecimento não apenas de uma igreja, mas de um reino. Não apenas uma igreja, mas também aquilo que vai ser um estado, um lugar que as pessoas possam morar com liberdade, que eles não vão sentir medo dos drones do Obama, que eles não vão viver em tamanho medo, que não vai ter nenhumas pessoas ali da ISIS e coisas ruins, que não vai ter ali mutilação genital, onde mulheres morrem sangrando do Sudão do Sul, e isso não vai ser mais praticado nesse reino, porque vai ter regras. Que a gente possa... que a gente não entende pecado como o Senhor entende, Pai. Qualquer restrição que o Senhor deseja colocar sobre nós para trazer esse reino, que a gente possa aceitar, porque o Senhor é sábio e o Senhor vê, Senhor, nós não vemos. Então, se o Senhor nos diz para que façamos alguma coisa que a gente não quer fazer, que a gente se acha que isso viola a nossa liberdade, que a gente possa confiar nos seus olhos e não nos nossos olhos. É isso que significa para deixar todo o suporte mundano e confiar em Ti, ao Senhor nos revelar ensino por parábola. Senhor, a gente está numa crise nesse movimento. Esse processo de vacina machuca carregar esse pecado do mundo todo. Isso não é nada comparado ao que Cristo colocou sobre ele. Mas a gente é requerido a abrir nossos olhos e verem isso. Eu peço que cada cabeça baixada, aqueles que deixaram e não terminaram de assistir, ou aqueles que não vão assistir esse vídeo, Senhor, eu oro para que eles possam ser salvos, que a gente possa fazer tudo no nosso poder para trazer eles para o caminho certo. Eu oro isso em nome de Jesus. Amém.